Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Com muita alegria que nós chegamos até você, através da TV Candidez, também pelos meios de comunicação da comunidade Missão Maria de Nazaré. Então, como de costume, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar também a presença do Espírito Santo no nosso meio, que Ele possa se fazer presente, nos dar entendimento por tudo aquilo que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a palavra de Deus, talvez aí pelo seu celular, até mesmo aí na sua casa, com certeza você deve ter a palavra de Deus. Então pegue comigo aí o Evangelho de São João, no capítulo 21. O Evangelho ao qual nós vamos partilhar e vamos rezar com ele nesse dia de hoje. Então, o Evangelho de São João, no capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 ao 14. A palavra diz o seguinte: Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Isso são para nós palavras da salvação. Glórias a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos aí, meditando o Evangelho de São João, nesta semana, nessa 8ª da Páscoa, onde celebramos essa festa maravilhosa, que é a festa da ressurreição, onde Jesus vence o seu último inimigo, a morte, e ressuscita. E a palavra vem nos dizer que Jesus, mais uma vez, você que tem acompanhado aí as liturgias, a liturgia de toda a semana, tem percebido das aparições de Jesus, ressuscitado, que aparece para os seus discípulos.
E esse Evangelho de São João nos narra mais uma aparição de Jesus. No finalzinho do Evangelho vai dizer que esta é a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, aparece para os seus discípulos. É interessante nós percebemos que a palavra é cheia de detalhe. E a palavra vem nos dizer que Jesus está aqui, os discípulos estavam à beira-mar do Tiberíades, estava Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu, estavam aí alguns dos seus discípulos. E deles, os discípulos começaram, Pedro disse, eu vou pescar. E o restante disse, eu vou pescar com você. Porque a palavra nos diz que eles estavam com fome e por isso começaram a pescar. Mas eles passaram a noite toda tentando pescar, mas essa palavra nos diz que eles não pegaram peixe algum. Mas na manhã seguinte, a palavra nos relata que Jesus aparece para eles à beira do mar, ressuscitado, e dá para eles uma palavra de ordem. Disse para eles aqui, lança a rede do outro lado. E eles, obedientes a essa palavra de Jesus, lançaram as redes. Depois de não ter pegado peixe algum, depois de ter passado uma noite toda tentando pescar, tentando pegar peixe, e não teve sucesso algum em sua pesca, a partir da palavra, a partir da ordem que Jesus dá a eles, eles lançam as redes. E a palavra vem nos dizer que eles não conseguiam puxar de tanto peixe que eles apanharam. E a palavra nos diz até mesmo números. 153 peixes. É interessante a gente perceber. Primeira coisa que nós precisamos entender, que ao Jesus aparecer pela manhã, Jesus pergunta para os discípulos, Jesus pergunta para Pedro, se eles tinham o que comer. E Pedro disse que não. Era óbvio a resposta de Pedro. E Pedro disse para eles que ele não tinha nada o que comer, porque eles já tinham passado a noite toda e não tinham pegado peixe nenhum. Talvez essa seria a pergunta de Jesus para você hoje. Se você também tem o que comer. Talvez você que me ouve aí na sua casa pode até pensar. Às vezes você tem até alimentos para comer. Talvez você pode abrir o armário aí na sua casa. Você tem coisas com fartura. Mas ao olhar para dentro de você, para o seu interior, talvez você se encontre como os discípulos, com fome. Talvez ao olhar para dentro de você, você se encontra como os discípulos. Talvez não é uma fome física, não. Mas a fome que você talvez esteja passando nesse dia, talvez a realidade que você está passando na sua vida, seja uma fome espiritual, uma fome interior que só Jesus pode saciá-la. Talvez as lutas que você tem enfrentado na sua vida, talvez os problemas que você tem passado na sua vida, talvez as realidades que você tem enfrentado, seja como as dos discípulos, que passaram a noite toda e não teve sucesso nenhum na sua pescaria. Talvez esse também seria o sentimento que você tem passado, de não obter sucesso algum. Talvez você olhe para o cenário aí na sua casa, talvez você olhe para a realidade da sua vida e esse é o sentimento, um sentimento de fracasso. Assim como os discípulos que passaram a noite toda tentando pescar e não teve sucesso nenhum, até que pela manhã Jesus aparece para eles
e disse: lança a rede aqui. E a palavra nos diz que eles não conseguiam puxar. Meu irmão e minha irmã, a intervenção de Jesus na vida dos discípulos foi o que fez toda a diferença. Entende? Eu preciso te dizer isso. Precisa acontecer também na sua vida uma intervenção de Jesus. Jesus também precisa intervir na sua vida. Você precisa dizer para Ele: Jesus, eu quero que o Senhor venha fazer parte da minha vida também. O Evangelho de São Lucas narra para nós quando Jesus encontra com os discípulos e disse para os discípulos para deixar aquelas redes, que Ele faria deles pescadores de homens. E já nesse Evangelho de São João, após a ressurreição de Jesus, nós percebemos que os discípulos começam a voltar para uma vida velha, entende? É como se houvesse um esquecimento. É como se eles tivessem esquecido de tudo aquilo que Jesus havia ensinado, de tudo aquilo que Jesus havia pregado para eles. E eles começam a querer voltar para a vida velha. Até que Jesus aparece mais uma vez de forma agora ressuscitado. Vou perceber, talvez na sua vida também você teve a mesma atitude dos discípulos. Talvez você, em algum momento da sua vida, você esqueceu que há um Deus que te ama, que há um Deus que quer entrar, que quer transformar a sua vida, que quer caminhar com você. Por isso ouve essa canção, ouve essa música que nós vamos cantar, que nós vamos rezar com ela. Te abeirastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Fé, amor e perseverança, tudo que eu vivi. E a gente via que assim, que só o grupo não supria aquilo que era o trabalho que a gente fazia, que tinha que ter algo mais, né? O dia que o Eduardo falou da missão e falou que a metodologia deles é gerar vida, aí eu pensei, não, aqui tá funcionando direitinho. E para a pessoa ajudar, né, tem que ter amor, né, e humildade. A partir do momento que eu percebo que eu sou limitado, que eu não dou conta, e que não existe ninguém que consegue nada sozinho, né? Pode conseguir várias coisas, mas tudo ninguém consegue sozinho. Eu percebo que eu preciso ajudar. Eu acho que a vontade de ajudar nasce dessa essência que tem que estar no coração das pessoas. Assim, né? Eu não consigo. Então eu tenho que partilhar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer pelo outro, porque eu também vou precisar que faça pelo outro. Eu mesmo já olhei para vários meninos aqui e pensei, isso aí não tem como, porque o nosso humano, mas para Deus nada é impossível. Eles precisam de carinho, amor e alguém que cuide deles, mais nada. A criança
E o idoso, ela sensibiliza. O adolescente ou o dependente químico, já existe aquela rejeição. Porque o que a gente dá é muito pouco. A gente recebe muito mais deles do que a gente dá. Você sente falta de alguma coisa a mais na sua vida. Ajudar faz bem, faz muito bem pra gente. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco, qual nós estamos partilhando e meditando, rezando com a palavra de Deus. E hoje o Evangelho de São João. Que alegria você que voltou conosco nesse segundo bloco. Esse Evangelho de São João que narra para nós a terceira aparição de Jesus, agora ressuscitado, aparece para os discípulos ao mar de Tiberíades, aonde nós estamos vendo aquele fato onde os discípulos haviam passado a noite toda e não havia pescado peixe algum. Até que pela manhã Jesus aparece para eles e diz para que pudesse lançar as redes ao outro lado. E eles pescaram uma quantidade de peixe que não estavam conseguindo puxar as redes. Meu irmão, minha irmã, que você possa preparar o seu coração para que nós possamos nesse segundo bloco rezar. Entender que quando Jesus aparece para os discípulos e disse para eles para lançar as redes do outro lado, ali acontece uma intervenção de Jesus na vida dos discípulos e eles conseguiram pegar peixes. E a palavra vem nos dizer que quando eles começaram a entender que era Jesus, Pedro, a palavra nos diz, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica e lançou-se ao mar. O gesto, a atitude de Pedro de se lançar ao mar para ir ao encontro de Jesus, que estava distante mais ou menos uns 100 metros. É a mesma atitude que eu e você precisa tomar nesse dia de hoje. De nos lançar para que eu e você vá de encontro ao Senhor Jesus. Eu e você precisa entender que nós precisamos deixar as redes e ir ao encontro daquele que tudo pode. Ir ao encontro do Mestre. Ir ao encontro do Senhor Jesus. Eu não sei o que você tem passado na sua casa, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas eu sei que há um Deus que tudo pode. Eu sei que há um Deus que não desiste de nós. Eu sei que há um Deus que pode intervir na nossa vida, e assim como fez nesse relato da palavra de São João, que quando disse para os discípulos lançar a rede ao outro lado, eles obteve o sucesso da pescaria que eles não tinham, que eles não obteve a noite anterior. Sabe por quê? Porque talvez nós estamos lutando, talvez nós estamos tentando com as nossas próprias forças. E nós precisamos entender que nós precisamos da graça de Deus, da intervenção de Deus, do poder de Deus sobre a nossa vida. E essa deve ser a nossa atitude, a mesma atitude de Pedro, de nos lançar ao mar, de nos lançar e ir ao encontro do Senhor. Por isso, eu quero te convidar a abrir o seu coração para que nós possamos rezar.
Pense aí, meu irmão e minha irmã. Você que me ouve agora nesse momento através da TV Candidez. Deus quer falar com você, Deus quer chegar ao seu coração. Olha aí para dentro do seu interior. Imagine aí as situações, pense nas situações, as lutas, as dificuldades, os problemas que tanto eu como você enfrentamos. Pensa nos fracassos. Fracasso como os discípulos teve, de passar a noite toda tentando pescar e não teve sucesso algum. Pensa daí nas vezes que você tem lutado sozinho. Mas entenda que com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. Nós precisamos entender que nós somos necessitados, que nós somos dependentes da graça de Deus, da intervenção de Deus. Por isso, peça a Deus isso. Deus, intervenha na minha vida. Deus, assim como o Senhor disse para os discípulos para lançar as redes num outro lugar e eles teve sucesso. Tire também as escamas dos meus olhos. Me faz enxergar a qual caminho eu devo trilhar. Porque o caminho é o Senhor. Me faz enxergar que eu preciso caminhar contigo. Me faz enxergar que eu também preciso mudar a direção. Que eu também preciso mudar o rumo. Peça a Deus, meu irmão, minha irmã, essa graça. Fala para Deus, peça a Ele. Deus, venha em meu encontro, venha em meu auxílio. Porque talvez você está cansado de lutar com as suas próprias forças. E não tem conseguido obter sucesso algum. Mas nós precisamos lutar e pedir a graça de Deus que nos ajude. Porque Deus tem sempre o melhor para nós. E assim como Pedro, que se lançou ao mar e foi ao encontro de Jesus e decidiu caminhar com Ele, o que você também precisa deixar na sua vida, que tem te atrapalhado, que tem te afastado da presença de Deus, que não tem deixado com que você caminhe com Ele, mas que nesse dia, em nome de Jesus, você possa tomar essa decisão de caminhar com Ele, de deixar aquilo que você precisa deixar, que você sabe, aquilo que não te leva para Deus, e caminhar com Ele. Por isso, ouve essa canção mais uma vez, tomando essa decisão de deixar que o Senhor, deixar que a graça dEle recaia sobre nós e tomarmos a decisão de caminharmos com Ele. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, Tu me olhastes nos olhos,
a sorrir. Pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Só com o auxílio de Deus, com a graça do Espírito Santo, nós vamos conseguir viver os planos, os sonhos, a vontade de Deus para nós. Só com o auxílio do Espírito Santo. Por isso peça, vem Espírito Santo. Vem com a tua graça, Espírito Santo, com o teu poder. Vem me auxiliar aonde também eu devo jogar as minhas redes, o caminho a qual eu também devo trilhar. Vem Espírito Santo me ajudar. Vem Espírito Santo com a tua graça. Me dá o discernimento, a sabedoria. Vem Espírito Santo. Me dá a graça de me decidir caminhar com Jesus todos os dias da minha vida. Peça o auxílio do Espírito Santo, meu irmão. Fala para o Espírito Santo que você está cansado de caminhar sozinho, de tentar com as suas próprias forças. Fala para Deus aí que você está cansado, que você não consegue mais lutar e não obter sucesso algum. Porque sem Deus nós não conseguimos chegar a lugar algum, a lugar nenhum. Só com o auxílio do Espírito Santo. Só com o auxílio do Espírito Santo. Só com o auxílio do Espírito Santo nós vamos conseguir permanecer na vontade de Deus, na presença de Deus. Entenda isso. Só com o auxílio do Espírito Santo. Por isso, queria te convidar a que nós possamos rezar uma Ave Maria, porque ela que nos ajuda, ela é o caminho mais fácil para chegar até Jesus. Para que nós possamos permanecer na presença de Deus, nós precisamos pedir auxílio da Virgem Maria. Por isso rezamos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria ter rezado com você. Divulgue esse programa para os seus amigos, para os seus familiares, para que mais pessoas também possam experimentar da graça de Deus. Nós temos aqui alguns avisos, né? No próximo dia 27 desse mês, nós estamos aí promovendo o evento, né? A Comunidade Missão Maria de Nazaré está promovendo o evento Virote com Jesus. Iniciamos aí com a Santa Missa e vamos até às 6 da manhã. Então é um momento de adoração, de louvor, de nos encontrarmos com o Senhor. E você é nosso convidado a estar conosco. Temos também o nosso bazar aqui na comunidade, né, que acontece aí durante a semana. Então você que tem interesse aí de nos ajudar, de contribuir com essa obra, o bazar acontece aqui na Rua Espírito Santo, número 2200. Né? Se você também quiser ter mais informação, é só entrar em contato com o número 3212-8557. Tá bom? Então que Deus abençoe você, que a palavra de Deus possa causar os efeitos na sua vida, os frutos na sua vida, né? E que você possa permanecer junto com o Senhor
decidir, tomar essa posse da graça de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Então estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. No nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo, se Deus quiser.